Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Não devemos julgar as pessoas. Podemos julgar o pecado, mas nunca julgar a pessoa, porque não sabemos o que está no coração dela. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por você ter se juntado a nós e eu espero e oro e acredito que o que eu vou compartilhar hoje vai te abençoar e te ajudar. Sabe, quando você está na escola, geralmente você tem que fazer algum tipo de teste antes de passar de uma série para outra. E assim, se você passar no teste, a recompensa é: você poderá ir para o próximo nível. Eu acredito que Deus faz da mesma forma conosco. Eu acho que Ele nos testa e geralmente é porque Ele quer nos promover. Nós temos que mostrar que estamos prontos para ir para o próximo nível. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida que são desagradáveis são testes que Deus observa se vamos passar. E assim, alguns dos testes que precisamos passar são perdoar alguém que te feriu, o teste de fidelidade, ser firme com o que começou até terminar, ou se vai desistir quando ficar difícil. O teste do beijo de Judas. Se alguém em quem você confia te trai e você fica muito ferido e magoado e quer excluir aquela pessoa da sua vida, Deus quer que você ore por ela e a abençoe. O teste da rejeição. É difícil quando somos rejeitados, mas temos que lembrar que, contanto que Deus nos aprove, não precisamos nos preocupar com o que as pessoas dizem. O teste de amar o não amável. Nós oramos: ó Deus, me ajude a amar todo mundo. Tudo bem, então vou mandar alguém para você. Você precisa saber que se você orar para amar todo mundo, você não vai receber todo mundo muito legal. O teste de ser pacífico na tempestade. Uau! O teste de não reclamar. É incrível como podemos crer em Deus por algo e então recebemos e reclamamos agora porque temos que cuidar. Oramos por uma casa maior e depois reclamamos porque temos que limpá-la. O teste de esperar em Deus e não tomar as coisas em suas próprias mãos. Deus não está se movendo rápido, então eu tenho uma ideia brilhante de como posso consertar isso. O teste dos motivos. Não o que você está fazendo, mas por que você está fazendo isso. O teste de continuar a buscar e servir a Deus sem sentimentos. Eles chamam isso de tempos secos. O que acontece quando você passa por uma temporada onde você não ouve de Deus, não sente a presença de Deus, não vê Deus fazendo nada? Esses são momentos em que você tem que pôr a fé em alta velocidade e dizer: Deus ainda está aqui, Ele está trabalhando e se movendo. São testes que nós passamos e há uma coisa sobre Deus que você tem que entender. Na escola dele, você nunca é reprovado. Só terá que continuar fazendo o mesmo teste, de novo, e de novo, e de novo, até passar nele. E finalmente entendi que eu poderia muito bem ir em frente e fazer isso direito agora, porque se eu não fizer, talvez eu tenha que fazer de novo, e de novo, e de novo. Então tive alguns testes, 3 na verdade, sobre os quais vou falar hoje. Um é o teste da tentação de se comprometer. E isso é para todos nós, e sabe, se comprometer significa você descer um pouquinho abaixo do que sabe que é o certo. E são esses um pouquinho que nos pegam, não é? Ou a mentira do só uma vez. E um ótimo exemplo está em Lucas 4, quando Jesus estava sendo testado e tentado no deserto. E a propósito, ele foi conduzido até lá, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo. Então, portanto, não pense que Deus não vai te levar a um lugar difícil e de provação. A nossa fé não é boa se ela só é boa quando estamos no topo da montanha.
Isto não é fé real. Deus disse aos israelitas: eu os guiei por todo esse caminho nesses 40 anos para os humilhar, testar e prová-los, para ver se guardariam ou não os meus mandamentos. Então ele os conduziu por um momento muito difícil para ver se eles estavam realmente prontos para entrar na terra prometida. Porque, sabe, o que muitas pessoas não entendem sobre a terra prometida é que quando eles entraram lá, foi quando a luta realmente começou. Porque possuir significa que você tem que primeiro desapossar os ocupantes atuais. E assim Jericó foi a primeira cidade que eles tomaram, mas então houve uma após outra, após outra. Então, ir para a terra prometida. Sabe, como eu queria tanto estar no ministério e queria que meu ministério crescesse. Bem, sabe, quanto maior algo fica, mais responsabilidade você tem, mais duro tem que trabalhar, mais pessoas tem que lidar. É como nada tem só um lado fácil. Você sempre tem um pouco dos dois. E você não pode receber a promoção sem ter mais responsabilidade. Então, você tem que se perguntar: estou realmente pronto para o que eu estou pedindo a Deus? Porque não será só com a parte da alegria que você terá que lidar, haverão coisas com as quais terá que lidar e que não vai gostar. E assim, o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento e ele lhe disse: eu darei todo esse poder e autoridade a você, porque tudo isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Bem, como o diabo conseguiu isso? Quem deu a ele? Adão. Quando Adão abriu mão de sua autoridade e desobedeceu a Deus no jardim, então ele deu a autoridade que ele tinha ao inimigo. Felizmente, Jesus morreu e nos devolveu tudo. E depois que morreu, ele foi ao inferno e tirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. E estas chaves representam a autoridade. E agora temos essa autoridade de volta, mas não podemos viver como o diabo e esperar ter autoridade sobre ele. Amém? Sabe, a Bíblia diz: resista ao diabo. Eu acho que muitas vezes nós achamos que resistir ao diabo é resistir ao teste em que estamos, mas realmente significa resistir a agir como o diabo enquanto está na prova. E sabe, aprendi tudo isso da maneira mais difícil. E o diabo lhe disse: eu te darei tudo isso. Portanto, se você se prostrar e adorar a mim só uma vez, tudo isso será seu. Isso é... Vamos inventar uma parábola. Digamos que uma garota finalmente conseguiu o emprego dos sonhos. Ela é modelo e há um grande show chegando no qual ela quer estar. E o homem que está encarregado de decidir quais modelos estarão neste show pede que ela se comprometa um pouquinho. Você sabe quantas pessoas perdem suas almas porque querem tanto algo neste mundo que elas começam a comprometer sua integridade, sua consciência para conseguir isso? Nunca faça isso. Não há nada neste mundo pelo qual vale a pena desistir de sua alma. Jesus disse: não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, mas tenha medo daquele que pode levar sua alma e colocá-la no inferno. Portanto, passe no teste da tentação de se comprometer, e ao fazer isso, você será recompensado. E sobre o teste da submissão à autoridade com boa atitude. Você nunca sabe se é rebelde até que alguém lhe diga para fazer algo que não acha certo e que tem autoridade sobre você. E sabia que ser obediente à autoridade não significa que tem que concordar com tudo que eles dizem? Isso significa que você precisa reconhecer que Deus estabelece a autoridade por uma razão. É para termos ordem. E Dave e eu temos essas coisas que a maioria dos casados tem. Ele acha que precisa me dizer todo tipo de coisas que realmente não precisa me dizer?
É tipo assim: tenha muito cuidado ao fazer isso. Você sabe que não deveria sair da banheira desse jeito, você pode cair. Eu fico no início do nosso casamento, porque eu era rebelde, eu pensava, você acha que eu sou burra? E eu levei anos para perceber que esses eram testes que Deus estava tentando quebrar essa rebelião em mim. Sabe, se você é rebelde, como a rebelião vai ser quebrada em você se você nunca tiver que se submeter a nada a que não queira se submeter? Com uma boa atitude. Finalmente cheguei onde eu conseguia dizer sim, querido, mas bem lá no fundo eu ficava. Então, Deus elevou o nível. Não, tem que ser com uma boa atitude. Com uma boa atitude. Então, eu finalmente comecei a dizer obrigada. Ainda não tenho certeza se sou sincero o tempo todo, mas pelo menos eu falo. E uma amiga minha se casou há cerca de um ano e estávamos conversando e a recebemos no nosso podcast e estávamos conversando sobre esse assunto, como os homens pensam, e eles são protetores, eles querem te proteger. Então, Deus lhes deu esse trabalho, então eles tentam te manter segura e às vezes dizem coisas que não precisam dizer, mas acham que precisam dizer. E se conseguimos olhar para isso como uma das maneiras deles demonstrarem o amor, você conseguirá ser grata, mas se tem um espírito rebelde, você vai pensar, não tente me dizer o que fazer. Eu sei como fazer e eu não sou burra. Então, finalmente comecei a dizer, obrigada. E eu estou quase lá. Vamos ver. Vamos continuar essa história no outro momento. Então eu quero passar o resto do tempo hoje falando sobre o teste da confiança. Você sabe que a confiança é muito importante porque a confiança é o que permite que você empreenda em algo, fazer algo que você nunca fez antes ou fazer algo que tem certeza de que está além da sua capacidade, se Deus não vier e te ajudar, ou fazer algo que talvez te assuste um pouco, mas você realmente acredita que Deus quer que você faça isso? Sabia que um incrédulo com confiança, mesmo que seja uma autoconfiança, ele vai fazer mais do que um crente sem confiança? É tão interessante quando pensamos nisso. Então, a nossa confiança, a Bíblia diz claramente, não está em nenhuma coisa externa, mas está em Cristo. Nossa confiança vem do nosso relacionamento com Deus. Não confie na carne. Aqui exclui a autoconfiança. A menos que essa confiança esteja firmemente enraizada em Cristo Jesus, eu acho que em algum lugar na Bíblia diz, sou autoconfiante na confiança de Deus. Então, mas vejamos o quanto nós colocamos nossa confiança em quem nós conhecemos, em quanto dinheiro temos, em quanto estudo temos. Eu preciso ter cuidado para não determinar se estou pregando bem em cima do quanto as pessoas estão aplaudindo. Eu me lembro de quando, se eu estivesse ensinando e alguém se levantasse e fosse embora, eu tinha certeza de que não estavam gostando da minha pregação. E esse não era o caso muitas vezes, sabe? E nós não colocamos nossa confiança na carne. Isso é algo que nós temos que nos lembrar, porque a carne é muito forte. Provérbios 11:28 diz, aquele que se apoia, acredita e confia em suas riquezas, cairá. Você sabe o quão rápido todo o sistema financeiro deste país pode desmoronar? A Bíblia diz que a Babilônia cairá em um só dia. E a Babilônia representa o mundo. Você pode ter dinheiro, mas não ponha sua confiança nele. E aqui diz assim, mas os justos florescerão como uma árvore verde. 1 Samuel 16:7, mas o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Ele estava procurando um novo rei para ungir. E enquanto o profeta Samuel estava examinando todos os
filhos de Jessé? Ele escolheu o alto e bonito? Sabe, aquele que parecia caber no papel. Eles pensavam tão pouco de Davi que nem mesmo o trouxe para ser considerado. Ele era o mais novo e um pastorzinho. O que ele tinha feito? Ele não era nenhum guerreiro. E depois que Samuel passou por todos os filhos, ele disse: não resta nenhum, porque nenhum deles é o escolhido. Sim, temos o Davi, ele está lá fora no pasto. Bem, traga ele, com certeza era ele. O Senhor não olha para as coisas como as pessoas olham para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração. Uau! Isso não é maravilhoso? E essa é uma das razões pelas quais não devemos julgar as pessoas. Podemos julgar o pecado, mas nunca julgar a pessoa, porque não sabemos o que está no coração dela. Nós não sabemos o quanto podem estar lutando contra alguma coisa, não sabemos o que elas passaram em suas vidas ou por que podem estar fazendo algo. Nós não. É fácil julgar alguém que é viciado em drogas, mas eu nunca fui viciada em drogas. Então não sei como é. Então temos que ter muito cuidado ao julgar as pessoas. Precisamos julgar o pecado, mas depois orar pela pessoa. Sempre esquecemos a parte da oração. O seu coração é mais importante do que a sua aparência. Faça o melhor que puder. Para ter a melhor aparência, nós representamos a Cristo e devemos pegar o que Deus nos deu para trabalhar e fazer o melhor que pudermos. Mas não perca sua confiança com base em sua aparência, nem se compare com a aparência dos outros. Deus nos diz em sua palavra que tudo o que ele fez é maravilhoso. Salmo 139, 14. Amém? Sabe, é tão interessante que Jesus aparentemente não tinha nada de especial para se observar, o que é tão difícil dizer, porque você pensa que ele deveria ter sido tão incrivelmente bonito. Pois seu servo cresceu diante dele como uma planta tenra e como raiz numa terra seca. Ele não tinha nenhuma forma ou formosura, pompa real e bela para que olhássemos para ele e nenhuma beleza para que o desejássemos. E, no entanto, as pessoas foram atraídas por ele. E quando ele chamou seus discípulos, aqueles caras tinham negócios de pesca, ele disse: sigam-me, e eles largaram tudo o que eles estavam fazendo e o seguiram. Então ele certamente tinha algo. E eu acho que eu prefiro ter a unção do que boa aparência. Amém? A beleza de Jesus não vinha de sua aparência física, mas de seu amor, bondade, compaixão e misericórdia. Sua aparência física não era feia, mas provavelmente era muito comum e todos queremos ser extraordinários. Não ficamos felizes em sermos bons. Queremos ser os melhores, então estamos sempre competindo para sermos o número 1. No entanto, a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. 1 Pedro 3, 13 e 4. Sua beleza não deve vir de adornos externos, como penteados elaborados e uso de jóias de ouro ou roupas finas, mas seja demonstrada uma beleza interior imperecível de um espírito manso e quieto, que não é ansioso ou agitado aos olhos de Deus. Aqui está uma citação sobre confiança de um autor desconhecido. Confiança não é entrar em uma sala achando que você é melhor do que todos, mas é entrar sem ter que comparar-se com ninguém. Amém? Na verdade, aprendi que você não é livre até que não tenha que provar nada. Eu amo isso. Tenha confiança para ser você. A liberdade de ser você é uma das maiores liberdades que você pode ter. Onde não precisa tentar fazer o que outra pessoa está fazendo ou ser o que outra pessoa é. Passei por muita coisa até chegar ao ponto em que poderia ser eu mesma, porque todos somos únicos. E assim o mundo nos diz que você precisa ser como os outros. As pessoas até dizem: você tem que fazer isso do jeito que eu faço. O que você está fazendo assim? Bem, é assim que eu faço. Mas todos nós temos o direito de sermos nós mesmos. Deus nunca vai te ajudar a ser outra pessoa. E eu digo, todo mundo já está ocupado, então você pode muito bem ser você mesmo. Você não pode ser outra pessoa. A confiança é uma qualidade de garantia que leva uma pessoa a empreender em alguma coisa, uma crença de que você é capaz e aceitável.
Isto faz com que você seja ousado e aberto e pleno. Se tivermos a confiança de que não seremos julgados, criticados ou rejeitados, isso nos permite nos abrir com as pessoas sobre coisas em nossa vida que geralmente escondemos com medo de que as pessoas descubram. Você sabia que, por exemplo, dizer que eu achei que eu estava ouvindo de Deus, mas não ouvi de Deus? Há tantas pessoas com dificuldade em dizer isso. Por que é tão difícil de dizer? Cada um de nós passamos por momentos em que achamos que estamos ouvindo de Deus e não era Ele. Nós teríamos relacionamentos muito melhores se pudéssemos ser honestos uns com os outros. Recentemente venho dizendo que estou muito cansada de ver os cristãos estando bem o tempo todo. Como você está hoje? Estou bem. Não, você não está bem. Pode haver alguns dias em que esteja bem, mas, sabe, eu comecei assim. Como você está, Joyce? Estou bem, mas aí eu interrompia dizendo, eu não estou bem, eu estou com muita dor de dente hoje. Nós não queremos que as pessoas pensem que tem algo de errado conosco. Queremos que todos achem que está tudo bem conosco, que temos tudo sob controle. Sim, glória a Deus, eu estou muito bem. Que tal sermos sinceros com as pessoas? Amém? Eu aposto que teríamos relacionamentos muito melhores. Muitos problemas são criados quando você não tem confiança. O seu destino é roubado e você nunca se torna aquilo que Deus quer que você seja. Seu potencial em Cristo nunca é alcançado, o medo governa, você vive em tormento. A verdadeira alegria nunca é experimentada. Quão libertador seria? Eu não sei, vamos dizer que você seja um pouco fofo. É uma boa maneira de dizer que você pesa um pouco mais do que gostaria e... Então vem alguém novo trabalhar no escritório e a pessoa, cara, tem tudo no lugar. A pele é perfeita, o cabelo é grosso e longo, cacheado, lindo, e ela tem só 6% de gordura corporal. Bonita, alta. E sabe, se você não tem confiança, é provável que olhe para ela e pense, eu não gosto de você. É melhor se perguntar quando você decide que não gosta de alguém, é melhor se perguntar por quê. Outro dia eu li que integridade espiritual é a capacidade de ser brutalmente honesto consigo. Eu amei isso. De vez em quando, tenha uma reunião consigo mesmo. E vá aos verdadeiros motivos por que não gosta de alguém ou porque tem tanta dificuldade com a autoridade. Você nunca se liberta sem enfrentar a verdade. Se você permanecer na minha palavra, conhecer a verdade e a verdade libertará você. Todos somos indivíduos criados igualmente por Deus, mas temos dons, talentos e habilidades diferentes, e você tem que desfrutar do seu e não ter ciúmes de nenhuma outra pessoa. Confie em Deus, que Ele vai te dar o que Ele quer que tenha no momento certo. Na verdade, quando você quer algo, você pode ter certeza de que Deus vai fazer alguém passar na sua frente com aquilo que você quer. E você acha que ele não merece tanto quanto você merece. E terá que ficar feliz por ele antes de receber o seu. Amém? Vamos deixar nossa confiança estar em Cristo. Seja ousado e forte nele. E agradeça a Deus todos os dias por você ser você. E pare de ser exigente o tempo todo sobre o que você não é. Amém? Pai, obrigada por sua palavra hoje. Dê a nós e aos nossos telespectadores a confiança. Faça-os saber o quanto você os ama e como eles são maravilhosos, em nome de Jesus. Amém? Muito bem.